Série A Didática das Provações. Continuemos nossas considerações sobre as provas do renunciar. Assim como Jesus apelou insistentemente com os discípulos para que colocassem sua vontade sob os cuidados da vontade do Pai, ele o pede também a nós. É para nosso desenvolvimento e aperfeiçoamento que nos vêm as provas da renúncia, de forma que nos libertemos de imperfeições que temos mantido no viver. Certa vez ele pediu aos discípulos que renunciassem ao cansaço e ao sono e que orassem com ele em uma vigília por algumas horas da madrugada. Mas aqueles homens não resistiram ao peso do sono e dormiram. Jesus aproximou-se deles e disse: "Então nenhuma hora pudeste velar comigo?" Mateus 26:40. Será que ele terá que nos dizer algo semelhante quando do seu juízo? Então, fulana, nem um pouco dos seus bens pudeste renunciar em favor daquelas pessoas pobres que te apresentei tantas vezes? Nem um pouco do seu tempo diário pudeste dedicar ao estudo da minha palavra e a uma conversa particular comigo em oração? Nem um pouco do seu tempo pudeste dedicar às atividades missionárias da minha igreja? Nem um pouco do seu sono pudeste renunciar para chegar pontualmente às atividades da igreja? Nem um pouco do seu apetite pudeste renunciar em todas aquelas refeições exageradas e inadequadas que fizeste em sua vida? São muitas as coisas na nossa vida que precisamos renunciar. A humanidade como um todo tem se recusado a renunciar às mentiras e às fantasias que aí estão, conduzindo milhões e milhões de pessoas a um caminho perigoso de guerra, catástrofes, doenças e morte. Em nome do enriquecimento desenfreado, do acúmulo de poder e da satisfação das mais vis paixões, os homens têm afundado em suas próprias intenções, ignorando totalmente a vontade de Deus e suas leis eternas. O Senhor não pede que renunciemos às riquezas e aos bens deste mundo. A prosperidade não deve ser uma maldição. O que Ele nos pede é que quando estes bens ou qualquer outra coisa venham a se interpor entre nós e Ele, isto deve ser renunciado imediatamente, pois em não fazendo isto, por mais que tenhamos momentos de alegria e felicidade por algum tempo, tudo isto, sem Jesus em nosso convívio, nos levará à perdição e à condenação eternas. Disse o Senhor: "O que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?" Mateus 16:26. O eu é um obstáculo imenso a ser superado no caminho da verdadeira adoração. Trata-se do maior problema que temos para ser solucionado. É muito natural ao ser humano, já que vive sob as influências do pecado, ser egoísta, centralizar tudo em si, exigir que se lhe faça aquilo que lhe apraz, pensar em si mesmo mais do que nos outros, etc. Essa atitude é um dos mais devastadores efeitos do pecado. Aliás, essa é a essência do próprio pecado. Quando Lúcifer se propôs a enfrentar ao Senhor Deus, teve como propósito atrair para si mesmo toda a atenção dos demais seres criados, tendo, inclusive, colocado no coração que assumiria o controle de todo o universo. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva! Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações! E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 12-14. No caso de Lúcifer, o eu passou a ser o centro das atenções pessoais, sendo que essa atitude é bastante comum também em pessoas que desviam os olhares de Jesus e passam a autocontemplar-se demasiadamente, procurando enaltecer suas próprias qualidades
e esquecendo-se de que o Senhor deve ser o centro de toda a nossa existência e contemplação. O inimigo caiu nesse erro, percebendo em si mesmo qualidades muito elevadas como a beleza e o poder e os dons e os talentos com os quais Deus o havia criado. Perfeito eras nos teus caminhos, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28, 15 e 17. A renúncia do eu é o maior desafio que temos a vencer. Somos propensos ao egoísmo e à centralização das atenções desde até mesmo a menor infância, quando já passamos a exigir que nossos desejos sejam atendidos prontamente, sob pena de manifestações apelativas mais intensas. Queremos liberdade total, ignorando o fato de que essa liberdade total é perigosa e nos leva a efeitos danosos na vida. Por exemplo, quando preterimos a vontade de Deus em detrimento da nossa em relação à prática de vícios, como o consumo de álcool, tabaco, de outras drogas, e tudo em nome do nosso direito de escolher aquilo que nos satisfaça, quando escolhemos atender ao nosso próprio desejo de riquezas, poder e ostentação, ignorando as leis de Deus, e passamos a mentir, roubar, enganar, aliciar outras pessoas para coisas ilícitas, etc. Tudo em prol do eu quero, eu posso. Um dos maiores enganos do inimigo em todos os tempos, e mais acentuadamente nos últimos 3 séculos, é levar o homem a imaginar que é autossuficiente e plenamente capaz de resolver seus problemas. Ele levou o homem a imaginar-se dono do seu próprio destino, já que é capaz de realizações inimagináveis. Os avanços das ciências dão-nos o senso de autossuficiência, levando-nos a entender os ensinamentos religiosos sobre a existência de um Deus criador e mantenedor como sendo fábulas e lendas destinadas à satisfação de crenças infundadas de pessoas ignorantes e desprovidas do real e suficiente conhecimento. Assim é em nossas lutas das provações do renunciar.